que eu há 10 anos tenho um termo que eu prometi a mim mesmo que este ano vou pôr em voga. Já falei contigo várias vezes, que é, ou seja, está a dieta regenerativa, mas no fundo a dieta é um termo de marketing para jogar com a alimentação regenerativa, Certo. e tem a ver com isso. Ou seja, a influência da nutrição, da alimentação com a nossa pele. Porque quer em termos de cicatrização, quer em termos de recuperação muscular, ou seja, o nosso corpo está em constante regeneração. E o que é que acontece? Se eu der alimentos nefásticos, eu vou regenerar pior. Certo. Se eu der melhor alimentos, o que é que eu vou ter? Vou ter uma regeneração muito mais eficaz. Exatamente. Melhor qualidade de vida, melhor qualidade emocional, Sim. ou seja, e coisas simples. Exato. Ou seja, olhar o que é que eu preciso de um ponto de vista da pele. Síntese de vitamina C, que é um dos maiores sintetizadores de colagênio. Então, que alimentos é que eu posso ir buscar com vitamina C? Caso faça análises e não seja suficientes, aí faço uma suplementação Exatamente. adequada. Sim, até porque lá está, foi uma coisa que nós já tínhamos conversado até anteriormente, que é um estilo de vida precário ou uma alimentação precária não vai ser, não vai melhorar, por assim dizer, apenas com suplementação. Nós precisamos de mudar um bocadinho tudo e depois a suplementação vem como um extra. Sempre. É um bocadinho isso. Vamos aqui agora a dicas. Dicas Certo. muito práticas e rápidas, porque obviamente cada pessoa tem as suas particularidades, não é? E é isso que é importante percebermos, que é, nós quando falamos de alimentação, nós levamos muito para a matemática. Sim. E cada vez mais se leva a saúde para a matemática, e nós não somos matemática. Ou seja, o mesmo alimento vai ter propriedades fisiológicas e químicas completamente diferentes quando entra dentro do organismo de cada pessoa, não é? Até os pHs são diferentes. Sim, exatamente. A mesma coisa o exercício físico, ou seja, nós fazemos o mesmo plano de exercício físico, eu vou regenerar ou vou fazer uma síntese de produção de massa muscular completamente diferente. E de um ponto de vista da alimentação, nós usamos, ouço muito, nós somos aquilo que comemos. Eu não concordo com essa frase. Eu gosto muito mais, nós somos aquilo que absorvemos. Também é verdade, também Porquê? é uma maneira de opor, sim. Porque eu posso, nós somos aquilo que absorvemos do ponto de vista de pensamentos, Tudo. de emoções, de Sim. palavras, de impactos, não é, físicos, e da alimentação, porque muitas vezes nós inserimos determinado alimento e ele não, ou seja, se eu tiver, por exemplo, uma falta de vitamina B12, ele não vai metabolizar de forma Sim, igual sim, à absorção dos nutrientes. Por isso eu costumo dizer, nós somos aquilo que absorvemos. E uma das coisas, e vou dizer aqui, já que estou no podcast, há 4 anos, e que foi isso, quando entrevistei vários nutricionistas, que me salientou, foi uma pergunta que é, primeiro eu perguntei quem eram as tuas referências, e deste-me referências completamente diferentes de quase todos os nutricionistas, e eu disse, e qual é, de um ponto de vista de nutrição, aquilo que mais gostas e que mais influencia? E tu disseste, saúde intestinal. Certo. Eu disse, ninguém me falou de hipertrofia, emagrecimentos, que está sempre na moda, porque efetivamente a saúde intestinal depois é a base para tudo. Tudo, não é? sim, sem dúvida. Agora dicas muito rápidas para hipertrofia, depois a seguir para emagrecimento e depois para saúde intestinal, acima de tudo para o melhor funcionamento intestinal. Claro. Vamos lá? Então, Hipertrofia. Hipertrofia. Primeiro, é muito Estejam importante, é muito valor. importante termos um bom acompanhamento de treino, isto porque muitas vezes nós pensamos que estamos a treinar como devemos, mas não estamos a criar o estímulo certo e, portanto, é importante ter um bom profissional connosco, E sem eu aqui dúvida. vou ainda acrescentar uma coisa, que é um dos temas que tem andado aqui muito na minha cabeça, que está a ser pouco posto em prática, que é, nós falamos muito em direitos de igualdade, mas para mim o corpo do homem é completamente diferente do corpo da mulher. Ou seja, o pavimento pélvico do homem é diferente da mulher, as cargas de um pavimento pélvico da mulher muitas vezes estipula-se em cerca de 18 kg, no homem cerca de 30 kg. Os abdominais, por exemplo, um crunch tem metabolicamente atuações em termos de pavimento pélvico diferente do homem e da mulher, e depois hormonas. E o que é que eu vejo? O mesmo exercício para homens e para mulheres. Não vejo uma coisa simples, que é perguntar à mulher se está com período fértil, se tem síndrome de ovários poliquísticos, como é que está a parte hormonal, a endometriose, etc., Claro. para ajustar o exercício à mulher. Exatamente. E eu acho que falta, é um dos temas do futuro que eu acho que é fulcral. E o que é que eu vejo? Vejo as mulheres a fazer os mesmos exercícios, as mesmas cargas, a não respeitarem o seu corpo
e o seu metabolismo de diferente. Até a claro. nossa pele é diferente do homem e da mulher. Exatamente, e aí lá está a importância de um bom profissional a nível de atividade física, porque realmente nós sozinhos nós não conseguimos ir buscar saber de tudo, de todas as áreas assim a 100%, portanto aí é importante, e quando estamos a falar de uma hipertrofia nós precisamos ter esse estímulo no nosso músculo, mas depois também precisamos de outra coisa, que é garantir que temos os nossos macronutrientes em equilíbrio. Muitas vezes só se ouve falar, por exemplo, da parte da proteína, e que é necessário aumentar as quantidades de proteína, e às vezes aumenta-se muito a proteína, mas acaba por se retirar às vezes alguns hidratos de carbono, porque queremos mais definição. Só que Qual é a dose mais ou menos recomendada de proteína atual? e assim, há vários estudos, mas aqueles os que estão em maior em consenso é 1,8 gramas por quilo de peso até 2,5. No entanto, estes são os mais recentes. Aqueles que já são, pronto, os valores mais antigos eram 1,8 até 2,2. No entanto, isto depois também depende do tipo de atividade física, da frequência. Portanto, se estivermos a falar de alguém que faça um halterofilismo, provavelmente não será igual a uma pessoa que corre maratonas, não é? Portanto, isto depois também é preciso ter Isso é em atenção. importantíssimo. Lá está. Exatamente. É E depois, a nível de hidratos de carbono, convém, quando estamos a tentar um aumento de massa muscular, que sejam 3 gramas por quilo de peso ou mais. Portanto, é importante nós não termos receio dos hidratos de carbono, escolher boas fontes, sim, ou seja, à base de chocolatinhos e cereais açucarados, se calhar não será o melhor, a não ser que a pessoa efetivamente vá fazer um treino longo e precise de reservas de glicogénio em grandes quantidades, e utilizamos açúcares de rápida absorção. Mas quando estamos a falar de um treino a longo prazo, termos uma boa quantidade proteica, mas não exageradamente, e depois também aqui a parte dos hidratos de carbono, e importante também antioxidantes. Antioxidantes vão nos ajudar também a fazermos uma melhor recuperação do músculo, termos boas gorduras como por exemplo o ômega 3. Nós somos um país costeiro, mas não consumimos o peixe que deveríamos. Isso também vai ajudar na inflamação muscular. Porque muitas e a qualidade, vezes, sim. uma das coisas fundamentais é não falarmos muito da matemática. Um exemplo, 100 gramas de peito de frango tem 28 gramas de proteína. Errado. Errado porquê? Se ele comer milho, é diferente de se comer só verduras. Certo. Se for do aviário, é diferente de ser produzido, por exemplo, em casa dos meus pais, que tenha Claro. um campo. Sem dúvida nenhuma, sim. Ou seja, cada vez mais olharmos à qualidade e à proveniência dos alimentos. Sim, sim. E, por exemplo, E mesmo as frutas, ou seja, cada vez mais são colhidas cedo digo, e nutricionalmente são cada vez mais fracos. Certo. E mesmo o que se utiliza às vezes para preservar a fruta durante viagens grandes, não é? Pronto, que são químicos, isso seria uma coisa que era de evitar. Claro que atualmente e no mundo em que vivemos é difícil efetivamente conseguirmos ser perfeitos a nível alimentar, irmos buscar este género de cuidados a todo lado, mas podemos sempre ir tentando, ou seja, se temos alguém que realmente tenha essa sorte de ter frangos caseiros e nos puder fornecer excelente, é completamente diferente. Até o sabor é completamente não tem nada a ver, tem nada a ver. E mesmo frutas, não é? Por exemplo, morangos de supermercado é diferente de morangos biológicos, não é? Não tem, pelo menos o sabor para mim não tem nada a ver. Portanto, a verdade é que tudo fica alterado, não é? Mas a verdade é que aqui o que nós tentamos fazer é o melhor com aquilo que temos. Portanto, ok, uma boa quantidade de proteína, tentar não fazer, por exemplo, havia no início, quando começamos a falar mais de hipertrofia, havia muito a questão da proteína whey, e às vezes não havia muita quantidade ao almoço e ao jantar, e depois também muitos scoops de proteína whey, e a verdade é que seria proteína a mais, às vezes até podia chegar a um catabolismo muscular, não seria algo anabólico, ou seja, de construção de músculo, porque também era um excesso. Portanto, o mais importante é garantirmos as nossas quantidades, não termos medo de comer os hidratos de carbono, isso não vai sacrificar a nossa definição de todo, temos é de os comer de forma equilibrada, antioxidantes e também gorduras boas, como é o caso do ômega 3, e depois também conseguimos ir buscar algumas às nozes, aos frutos gordos. Abacates, exatamente. Portanto, é importante esta gestão e estarmos em excedente calórico, ou seja, a comermos um bocadinho mais do que aquilo que estamos a gastar. Não muito mais, mas um bocadinho para conseguirmos ter efetivamente energia para criar uma nova massa. Sim, porque mesmo a abordagem, cada vez mais fala-se, por exemplo, numa abordagem carbocycling, o que é que nós tínhamos, por exemplo, no halterofilismo, que é uma área que eu até sigo, que era aumentar muito peso, uma fase de bulking, Sim. Bulking, e depois uma fase de cutting, ou seja, de emagrecimento rápido. E hoje o que é que sucede? As provas são mais uniformizadas durante o ano, então o aumento já não é tão elevado
para fazer o corte. Exato. Então esta manutenção, não é? Ou seja, mais hidratos, corta hidratos, ou seja, de uma forma Sim, não é tão mais duro leve. Não é? para o nosso corpo, até porque quando nós estamos a falar de passarmos, imaginemos, estávamos a ingerir cerca de 2000 calorias por dia e de repente passamos para 1200. O nosso corpo acaba por ter ali um choque e às vezes pode até quebrar, haver uma quebra de massa muscular em excesso, não é só gordura. Diz-me uma coisa que eu às vezes faço e em mim resulta, que é, se eu tenho um determinado grupo muscular, por exemplo o ombro, em que eu tenho mais dificuldade no aumento de massa muscular, quando eu faço o ombro, ou seja, nas primeiras 24 horas, 48, eu faço um aumento de hidratos de carbono maior, por assim Certo. dizer. Se há outro músculo, por exemplo o peito, em que não preciso tanto desenvolver, ou seja, a seguir a fazer esse grupo muscular, eu não meto tantos hidratos, ou seja, faço ali um balanço. Mas também não os retira, não é? Também Ou não os seja, retiro, ou seja, exatamente. o que é que eu faço? Mais hidratos naqueles músculos que precisam de mais volume e mantenho sempre o mesmo grau, mais ou menos, de proteína. Exatamente. Depende das fases, mas Claro. pronto, não Aqui sou até- tão rígido. Exatamente. Até aqui os hidratos de carbono em excedente podem ajudar, porquê? Porque também nos permite ter mais reservas a nível Pois, muscular, era essa a portanto ideia. conseguimos, não atingimos a fadiga tão rapidamente e conseguimos ter um melhor estímulo da massa muscular. Portanto, fazer faz correto, sentido. Acho que Sr. eu, doutor. Ok. eu acho que sim. Porque lá está, por exemplo, eu experimento muito em mim Certo. e já eu acho que um dos maiores segredos que eu tenho é conhecer cada vez mais o meu corpo. Ou seja, perceber quando eu começo a ficar muito cansada, Nuno, anda cá a descansar um bocado, perceber os alimentos quando entram dentro de mim e o que é que fazem. Ou seja, não preciso fazer os testes de intolerância alimentares, que é quase, ouve o teu corpo, não é? Exato. As primeiras 24 horas, 48 horas após determinada refeição ou determinado alimento. E depois perceber que com a idade, o nosso metabolismo, não é? Eu era do tempo em que emagrecia mais rápido ou que secava mais rápido e agora é mais difícil, mas nada que não se consiga Claro, com mais esforço. adaptamos, não é? Adaptamos-nos. Dentro do emagrecimento, que é um tema muito falado, vamos agora para a Operação Verão, não é? A partir de agora, algumas dicas práticas Muito bem. para quem nos está a ouvir. Eu, para mim, uma das coisas que mais me ajudou foi, na altura em que eu estava a fazer esse processo, era ingerir uma boa quantidade de legumes ou saladas. E para quem diz que não aprecia, tentem, porque o volume que nos dá a nível do prato é muito superior. Temos pouquinhas calorias associadas a estes alimentos e ao mesmo tempo também bastante fibra, o que faz com que absorvamos a comida de uma forma diferente, faz com que fiquemos mais saciados durante mais tempo, ajuda ao nosso funcionamento intestinal. Outra coisa muito importante é garantir uma boa hidratação. Existem muitas pessoas em consulta que me chegam a beber um copo ao almoço, um copo ao jantar e não compreendem porque é que estão obstipadas se comem muitos legumes. E a verdade é que nós podemos ter fibra em quantidade, mas precisamos de hidratar esta fibra para que o intestino funcione. Portanto, aqui a hidratação também vai nos ajudar a diminuirmos um bocadinho o inchaço abdominal, vai-nos também dar uma sensação de saciedade superior. Portanto, aqui é algo que nós também devemos privilegiar. Ajuda na retenção de líquidos também. Portanto, uma pessoa vê resultados mais rápido quando também consegue hidratar-se de uma forma correta. Relativamente à parte do prato em si, o essencial, e uma coisa que eu pergunto sempre em consulta é quais é que são as refeições que gosta mais, quais é que são os alimentos que não consegue viver sem, porque há sempre, isto é uma negociação, em todas as consultas nós estamos em negociação. E eu tenho sempre de me adaptar ao que a pessoa que vem ter comigo faz e ao mesmo tempo ela também depois tem de aceitar aqui algumas sugestões, mas normalmente quando o fazemos assim e quando não somos muito rígidos, ou seja, vamos retirar agora os hidratos de carbono por completo, não comemos nem arroz, nem massa, nem batata. A verdade é que isso pode funcionar durante uma semana, mas depois a pessoa fica cheia de fome. Se eu tapar a boca... Sim, exatamente, mas, sim, mas lá está, acaba por ficamos mais cansados, portanto não sentimos aquela vitalidade que eu quero que as pessoas que estão comigo em consulta se sintam. Isso. Exatamente, que é para se sentirem melhor e efetivamente darem continuidade ao que estamos a fazer porque sentem melhorias. Portanto, legumes, água, garantir que no prato têm sempre um alimento que gostam, não precisamos de deixar de comer, por exemplo, um assado, um estofado. Agora, temos sim de reduzir um bocadinho as quantidades de gordura. A gordura é muito importante nós termos em atenção. 1 grama de gordura dá-nos 9 calorias, enquanto 1 grama de hidratos de carbono ou proteína dá-nos 4. Portanto, às vezes nós até retiramos, começamos a pensar, não, eu tenho de emagrecer, então agora vou tirar o arroz. Mas depois colocamos muitos legumes e eles são salteados e bem regadinhos de azeite. Pronto, já acabou o nosso déficit calórico, foi-se. E nós nem nos apercebemos disso. Portanto, terem atenção às quantidades de azeite também faz toda a diferença. E depois, importante também é garantirmos que nas refeições, em todas as refeições do dia, nós temos um componente proteico. A proteína vai nos saciar,
durante mais tempo. Importantíssimo. Em todas as refeições. Em todas as Porque refeições. o que é que eu vejo? E estou-me a lembrar agora de um caso, de uma ferida, posso dizer que há muitos anos sem cicatrizar,